Oi, meu nome é Zomar Duarte, estamos aqui no canal Tudo do Novo CPC para falar mais uma dica sobre o novo Código de Processo Civil, agora sobre a cooperação e a possibilidade das partes delimitarem consensualmente as questões de fato e de direito sobre as quais se operará o julgamento. Percebam, esse novo código ele tentou mudar a conformação ou estabelecimento dos poderes entre partes e juiz. Tentou dar uma mexida nesse engendramento entre esses poderes. E ele tenta inaugurar o que a gente chama de processo comparticipativo, ou seja, um processo colaborativo, um processo onde a cooperação entra com muita força. Quando a gente fala de cooperação processual, e a gente está falando lá do artigo 6º do Código de Processo Civil, a gente não pretende, obviamente, que as duas partes cooperem uma com a outra para que uma ganhe ou que a outra perca. Isso não vai acontecer no processo civil, essa é uma visão ilusória da cooperação. O que a cooperação visa é estimular as partes a intervirem ativamente durante o andamento do processo, aumentando os poderes dessas partes na direção e no andamento do processo. Percebam, na estrutura do código anterior, o juiz ele tinha uma posição quase que ditatorial na condução do processo. A iniciativa das partes para tentar alterar o andamento processual ou até mexer em algumas desses poderes, faculdades durante o andamento processual era restrita. Elas podiam ingressar ou sair de juízo, mas elas tinham pouca ingerência sobre o andamento processual. A partir do momento que o código inaugura um processo de corte cooperativo, comparticipativo, ele visa estimular a participação das partes e aumentar o poder das partes na condução e no andamento processual. Elas deixam de ser, por assim dizer, meros passageiros desse processo para atuar ativamente na sua condução. E uma das formas que o Código previu essa possibilidade, estratificando a cooperação do artigo 6º, está lá no artigo 357, parágrafo 2º. O que permite o artigo 357, parágrafo 2º? Permite que as partes possam, elas, mediante petição conjunta, fixarem as questões de fato e de direito sobre as quais a decisão deve operar. Isso é uma quebra do paradigma. E essa decisão sempre coube com exclusividade ao juiz. O juiz, lá no CPC de 73, fazia isso exclusivamente com base no artigo 331. Agora não. Agora as partes podem trazer à homologação essa delimitação das questões de fato e das questões de direito, sobre as quais a prova recairá e sobre as quais depois o julgamento incidirá. Perceba, isso é uma grande inovação no que permite que as partes deixem de ser meros passageiros do processo para que elas possam atuar ativamente na sua condução e na sua melhor solução. Essa é uma dica interessante do novo código, é uma quebra de paradigma, é uma coisa a ser observada. Essa possibilidade das partes delimitarem consensualmente as questões de fato e de direito sobre as quais recairá a prova, conforme está lá no artigo 357, parágrafo 2º. Fica a dica, curtam lá a nossa página Tudo do Novo CPC, lá tem um e-book gratuito para que vocês eventualmente, caso tenham interesse, possam baixar. Um abraço, até a próxima.